Salmos 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós? Sereis todos como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair? Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras e com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Selá. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, e a minha glória, e a rocha da minha fortaleza. E o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles justos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Aqui nós temos um salmo muito abençoado, um salmo que nós podemos refletir a grandeza de Deus e a confiança que nós precisamos ter no nosso Pai. Entretanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 10, em que no início diz, não confieis na opressão. Em que você tem confiado, amado? Qual é a circunstância que vem atrair a sua mente neste momento? Nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós temos absorvido. Quais são as informações que têm edificado o seu coração? O que vem falado mais a você? Apesar a palavra ser um alimento vivo, quantas vezes nós nos deparamos com os noticiários, com as notícias ruins que abalam a nossa mente e o nosso coração? E hoje eu vou te perguntar, para onde você tem olhado? Em que você tem focado? Talvez o teu olhar esteja em tudo à sua volta, tudo que você tem passado, nas notícias, no tempo de quarentena. Será que você tem se oprimido pelo que tem acontecido? Talvez os teus planos tenham sido frustrados para esse mês. Afinal, ninguém de nós esperava que isso fosse acontecer. Nós não esperávamos que teríamos que ficar nas nossas casas. Mas entenda este tempo como um tempo que Deus vai trabalhar na sua casa, na sua família. A mídia mostra que diversos casamentos têm sido destruídos. Mas eu creio em Deus que muitos casamentos serão restaurados, muitos casamentos serão renovados, porque o nosso Deus continua trabalhando. Quantas vezes, por conta que o nosso coração fica abatido, nós tentamos orar e não conseguimos, tentamos ler a Bíblia, mas não entendemos, porque nosso coração está abatido. Mas a palavra fala, não confieis em opressão. Não confieis naquilo que vem trazido tribulação ao seu coração. Nós lemos um salmo que diz, confia em Deus. Ele é a rocha, Ele é a salvação. Mas Deus está no controle de tudo. No versículo 11 fala que o poder pertence a Deus. Onde está a sua fé? Muitas pessoas têm me mandado mensagem dizendo que estão angustiadas. Como vai ser o dia de amanhã?
Tem pessoas que perguntam: onde está Deus diante dessa tribulação? Onde está Deus? Será que Deus não tem visto? Mas eu quero perguntar para essas pessoas: aonde está a sua fé? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Nós precisamos crer naquilo que nós não estamos vendo, porque o nosso Deus, Ele vai fazer. Aonde foi que você parou de confiar na sua caminhada, neste tempo? O que te fez parar de confiar de que Deus está no controle de tudo? Será que você parou de confiar quando iniciou a quarentena? Ou quando disseram que o uso de máscaras é obrigatório? Ou você parou de confiar quando soube hoje que temos o primeiro caso confirmado na nossa cidade? Aonde você tem parado de confiar no Senhor? A palavra do Senhor fala em Isaías 40, no verso 31. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Meu amado, a palavra fala que os que confiam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Você sabia que uma águia, quando vê uma tempestade, ela avista de longe? E quando ela percebe a escuridão entre as nuvens, ela passa a usar do vento para ela voar ainda mais alto, para que quando a tempestade venha, ela esteja acima da tempestade. Está acontecendo a tempestade, mas uma águia continua voando sobre ela. Em cima da tempestade ainda existe a claridade, ainda existe o sol. Acima da nossa tempestade ainda existe um Deus. E o tema da mensagem que Deus trouxe ao meu coração é que o céu não entrou em estado de calamidade. O céu não entrou em estado de calamidade. Uma águia, ela voa acima da tempestade, porque ela sabe que existe luz acima da tempestade. A luz do Senhor está sobre nós mesmo durante as tempestades. Nós precisamos confiar no nosso Senhor e naquilo que Ele vai fazer. Não entendemos a vontade dEle, mas sabemos que Ele está no controle de tudo. Deus jamais nos deixou desamparados e nem disse que estaríamos nós sozinhos. O nosso Deus está conosco todos os dias. E quando eu fiquei olhando para essa palavra calamidade, eu resolvi pesquisar sobre ela. E as 3 primeiras palavras que apareceram foi desgraça pública, desastre, catástrofe. Palavras fortes, não é? Desgraça. Será que nós, como cristãos, devemos aceitar essa palavra para as nossas vidas? Claro que não podemos mudar o cenário que nós estamos vivendo, mas nós podemos mudar a nossa mentalidade por aquilo que nós estamos vivendo. O céu não entrou em estado de calamidade. O comércio está fechado, mas o céu não fechou. Hoje muito se fala em pronto atendimento, mas o pronto atendimento do Senhor jamais encerrou o serviço. Ele está ativo 24 horas por dia. Se você quiser encontrá-lo agora, você pode falar com Ele, porque o Senhor está disponível para te ouvir, para atender o seu pedido, mas você precisa quebrantar o seu coração. Você precisa se derramar diante do Senhor. Você precisa se entregar verdadeiramente a Deus. Se entregar mesmo nesse momento de tribulação, mesmo nesse momento de dor, se quebrante. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Isso está escrito na própria palavra, Salmo 51, 17. Nós sabemos, nós conhecemos, mas por que será que às vezes nos esquecemos das promessas de Deus para as nossas vidas? Muitas pessoas hoje têm olhado e falado, não tem mais jeito, não há mais esperança, mas nada vai voltar a ser como era antes.
E eu espero que não volte. Eu espero que quando nós sairmos desse período pós-quarentena, nós venhamos estar mais fortes e firmes no Senhor. Porque nós temos nos separado para ficar nas nossas casas, para buscar ainda mais da presença do Senhor. O quanto você tem buscado, o quanto você tem clamado, o quanto você tem depositado ao altar do Senhor. Isso é o que vai fazer a mudança na sua vida, a mudança no seu pensamento. Pessoas que não possuem paz por tudo que está vivendo, não sabem como vai ser o amanhã. Pessoas que estão desesperadas porque não sabem se vão conseguir pagar as contas, se vai haver comida, se não vai haver. Queridos, o vosso Pai Celeste conhece tudo que vocês necessitam. O nosso Deus é um Deus de amor, Ele conhece aquilo que nós precisamos. E Ele não vai nos deixar desamparados. Por conta das notícias, existem pessoas que já estão enfermas. Enfermas espiritualmente, mentalmente. Nós vemos que no tempo de Jesus já havia o isolamento por conta de enfermidades. A mulher do fluxo de sangue não podia ficar em meio à multidão, os leprosos não podiam ficar em meio à multidão, porque aquilo poderia ser transmitido. Mas Jesus, ele nunca teve medo de ser contaminado. Jesus, ele nunca negou aquele que pediu. Nosso Jesus é um Jesus de milagres, é um Jesus de cura, é um Jesus de libertação e salvação. Talvez você me diga, mas eu já pedi a cura sobre algo, mas eu não recebi. Porque talvez você precise curar a sua mente antes de receber uma cura física. Quantas vezes duvidamos se Deus vai ou não fazer alguma coisa? O mesmo Jesus de milagres foi o Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós estamos vivendo tempos de aflições e ainda assim Ele nos diz bom ânimo. Ele não disse que tudo seria fácil. Ele não disse que tudo seria como nós queremos, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu, então nós também venceremos. E conforme eu buscava a palavra do Senhor, já queimava no meu coração um texto, por diversas vezes, um texto que eu gosto muito, que se encontra em Jeremias 18, que fala do oleiro. É um texto que eu já trouxe a mensagem aqui na igreja, e eu perguntava a Deus, eu gosto muito desse texto, mas o Senhor quer que eu leve esse texto mais uma vez? Então Deus me deu uma nova visão do texto. Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Primeira coisa que eu entendo nesse texto: levanta-te e desce à casa do oleiro. Nós precisamos nos levantar como filhos de Deus e descer à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando nós descemos à casa do oleiro, Ele vai falar as suas palavras. Ele vai revelar as suas palavras. Mas primeiro, nós como cristãos precisamos nos levantar e reconhecer quem nós somos. Reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos errantes, reconhecer que nós precisamos de ser quebrados. E um pouquinho mais adiante, o texto de Jeremias 18, no versículo 8, fala assim: se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Nós precisamos nos converter. Aí você vem e me fala, mas eu já sou convertida, eu já estou na caminhada cristã, eu já vou à igreja, eu tenho assistido os cultos online.
Entretanto, se nós descermos um pouquinho mais no texto, no versículo 15, ele vai dizer assim: contudo, o meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os faz tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Ou seja, é o povo de Deus que tem se esquecido. Porque nós temos olhado mais para as dificuldades, para as adversidades, para as notícias ruins e temos esquecido que Deus continua sendo bom. Deus continua no controle de tudo. Deus não parou de operar, mesmo nesse momento de quarentena. Deus não parou de trabalhar em momento nenhum. O céu continua disponível. O céu não está em estado de calamidade. Você pode orar. Você não precisa usar máscara para falar com Deus. Você não precisa passar álcool em gel na sua mão para falar com Deus, porque Deus, em momento algum, é contaminado pela nossa fraqueza, pelo nosso pecado. Deus, ele é puro. Deus, ele é santo. E ele quer santidade de nós. Então, por isso, nós precisamos hoje descer à casa do oleiro para buscar esse quebrantamento no nosso coração. Deus tem algo tremendo nas nossas vidas, mas nós precisamos parar de olhar por tudo de ruim que tem à nossa volta e olhar que ainda existe a luz no céu, olhar que ainda existe um Deus acima de tudo. O nosso Deus está no domínio de tudo. Nosso Deus não perdeu o controle da situação. As pessoas têm tido medo. Medo de morte, medo da vinda de Jesus, medo do que pode acontecer. Não fique preocupado com o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu mal. Isso está escrito em Mateus 6,34. Um texto para que você venha meditar é em Mateus 6. A partir do 25, vai começar a falar: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais importante que o alimento? E o corpo mais do que as suas vestes? Deus, ele conhece aquilo que nós precisamos. E a nossa vida é mais importante do que tudo que nos rodeia. É mais importante que o alimento, é mais importante do que a nossa veste. Como está a sua vida hoje? Será que você tem pedido ao Senhor para que mude o seu coração, para que mude a sua mente, para que você possa viver a promessa de Deus mesmo no tempo da sua casa? Notícia ruim se espalha facilmente, mas saiba que muitas coisas boas têm acontecido nesse tempo. Muitos testemunhos virão após esse tempo. Lares têm sido restaurados, pessoas têm buscado a Deus de tal maneira que Deus tem queimado aos corações. O Espírito Santo continua agindo. O Espírito Santo não tirou folga. O Espírito Santo continua trabalhando. Peça mais do Espírito Santo sobre a sua vida, peça mais do Senhor sobre a sua vida. Essa unção repousará sobre ti e te trará a paz. A paz só está em Jesus. A paz que excede todo entendimento. É uma paz que nós não entendemos, mas é uma paz que Deus nos presenteia para que nesses momentos de tribulação nós venhamos estar fortes e firmes na presença do Senhor. Deus nos chama a confiar ainda mais nele, a nos revestir ainda mais. Hoje é um dia de culto de oração. Você já orou hoje? Como foi a sua busca ao Senhor? Como têm sido as suas orações? Será que você tem separado momentos, dobrado o seu joelho perante a presença do Senhor e falado: Senhor, eu quero mais? A igreja não está só fechada. A igreja está aberta, a igreja é você. É tempo de ser igreja dentro da sua casa. É tempo de pedir mais de Deus na sua casa.
É tempo de ser cheio do Espírito Santo mesmo dentro da sua casa. Deus é o nosso oleiro. O Brasil é barro na mão do oleiro. Guaratinguetá é barro na mão do oleiro. A sua família é barro na mão do oleiro. Eu sou barro na mão do oleiro. E o barro possui impurezas. Nós precisamos deixar que o oleiro tire essas impurezas de nós. Tire tudo de ruim que está no nosso coração. Nesse tempo de quarentena, tem muitas pessoas se entregando a pecados, se entregando a vícios, se entregando a pornografias, se entregando à imoralidade e achando que isso é felicidade. Achando, tá tudo ruim mesmo, se entregando à bebida, mas isso só tem dado legalidade para o inimigo trabalhar. É tempo de nós, como igreja, orarmos para que Deus perdoe os nossos pecados e feche as brechas do inimigo. E feche tudo aquilo que vem tentado nos oprimir. Esse é um tempo de joelhos dobrados. É um tempo de quebrantamento. O céu não está em estado de calamidade. Você pode orar, você pode buscar, você pode pedir ainda mais do Senhor, que certamente Ele irá derramar sobre a sua vida. O pronto atendimento do céu não fechou. E o oleiro nos chama para descer. E eu quero te convidar, mesmo na sua casa, durante o momento de oração, a dobrar os seus joelhos. Onde você estiver, seja no seu quarto, seja na sua sala, é um tempo de levantarmos clamor pela nossa nação, de levantarmos clamor pelas nossas vidas. Deus é o Deus da nossa salvação. Existem pessoas que querem voltar ao passado, pessoas que querem voltar às práticas antigas, mas ei, filho e filha, Deus já te deu vestes novas. É tempo de voltar à presença do Pai, voltar a nossa mente ao Pai, voltar os nossos pensamentos ao Pai. O Pai continua de braços abertos. O Pai está disponível para te dar um abraço. Para você que tem se sentido sozinho, para você que tem se sentido angustiado, o Pai está de braços abertos para te abraçar, mesmo na sua casa, no seu quarto, aonde você tem se sentido solitário, Deus é contigo. O oleiro quer ter um encontro com você nesta noite. E a partir do momento que você se quebrantar diante do Senhor, buscar mais ao Senhor, pedir perdão, se arrepender, ser cheio do Espírito Santo, aí então nós entenderemos o Salmo 62, que fala: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Como é difícil esperar em Deus em meio a esse tempo. Ficamos ansiosos de como vai acontecer, o que vai acontecer, mas não fique pensando nisso. Espera em Deus. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Esse salmo ele é muito bonito, porque ele fala muito sobre isso, sobre a nossa confiança em Deus. No versículo 5, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aonde tem estado a sua esperança? Aonde você tem depositado a sua confiança? Confia em Deus, espera em Deus. Os planos dele são muito maiores. Deus continua no controle de tudo. Deus tem visto os nossos pedidos. Esse é um tempo que nós já nos cansamos até mesmo de ouvir: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Mais adiante ele fala: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Nós precisamos orar mais, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nos humilhar diante do Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, que Ele vai nos perdoar e Ele vai sarar a nossa terra. Talvez, por mais que você já tenha lido esse texto, você ainda não tenha entendido o que ele quer dizer. Deus está com os olhos abertos aonde nós estamos. Ele está atento com seus ouvidos, só esperando que nós venhamos nos humilhar diante dele, nos colocar diante do Pai como filhos que erraram, filhos que pecaram, mas filhos que precisam do amor do Pai. O Senhor Deus está trabalhando. O Senhor Deus continua no controle de tudo. Esse é um tempo de nós buscarmos ainda mais, de orarmos ainda mais. Vamos voltar então os nossos olhos a Deus. Nós não seremos abalados por tudo que nós temos passado. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, versículo 8. É uma palavra para nós absorvermos e tomarmos como verdade nas nossas vidas. Em Deus está a nossa salvação, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Um monte, mesmo que chova, mesmo o monte ele não se estremece, ele não se abala, o monte não muda de lugar. Faça da sua fé uma fé firmada nessa rocha que é Cristo. Não seja abalado por notícias, não seja abalado por tudo que você tem vivenciado. Deus é maior, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Será que você tem andado de cabeça baixa? Levanta a tua cabeça. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Confia em Deus. O céu não entrou em estado de calamidade. O céu não parou de trabalhar. Os anjos continuam em nosso derredor, mas o inimigo também continua, tentando nos tragar como um leão. Por isso vamos buscar mais de Deus, para que quando Ele venha, Ele fuja de nós, pois nós estamos nos sujeitando à vontade de Deus, buscando a santidade. Que você possa cantar este louvor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, com muita fé, com muita convicção, cheio de esperança, entendendo a mensagem desse salmo. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé, se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Essa escuridão
Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em no nosso Senhor, meu Deus. querido, confia. O oleiro te chama nesta noite a descer à casa dele. Eu te desafio a continuar buscando ao Senhor. Dobre o seu joelho aonde você está na sua casa. Dobre o seu joelho e comece a orar ao Senhor para que você não seja abalado, para que a sua fé seja restaurada no Senhor. Santo dos santos, Senhor dos senhores, nós acabamos de te louvar que nós não seremos abalados, Pai. Nós não seremos abalados pelas situações, porque nós confiamos em Ti, nós nos entregamos diante de Ti. Senhor, nós somos barro nas Tuas mãos, nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Pedimos, quebra o nosso coração, quebra o nosso eu, quebra o nosso orgulho, Pai, e nos enche do Teu Espírito, Pai. Quebra, Senhor, quebra sim a nossa nação, que a nossa nação venha se prostrar diante de Ti, a nossa cidade venha se prostrar diante de Ti, porque só o Senhor é Deus, em Ti somente a salvação, em Ti somente, ó Pai, fortaleza nossa, socorro bem presente. Senhor, nos entregamos diante de Ti, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que nós não somos nada, reconhecemos que nós precisamos de Ti. Santo dos santos, seja exaltado, ó Pai. Venha, Senhor, nas nossas casas, venha nas nossas famílias, Deus, há relacionamentos quebrados, há relacionamentos sendo destruídos, mas eu te peço, meu Deus, por um renovo, eu te peço, Senhor, por um renovo do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, para que quando nós sairmos deste tempo de quarentena, venhamos sair renovados pelo Teu poder, renovados, ó Deus, pelo Teu Espírito. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos que nós não seremos abalados. Vem limpando, Senhor, da nossa mente toda a impureza, tudo aquilo, Senhor, que vem nos levado para lugares longe de Ti. Nos leva para perto, Pai, nos leva para perto, Deus. Nós queremos mais de Ti. Enche, Senhor, os nossos corações. Vem com o Teu Espírito Santo sobre nós, meu Pai. Senhor, nós não somos nada sem a Tua presença. Diante das adversidades, nós vemos que não somos nada. Não há política, não há, Senhor, médico, não há, porque o Senhor é o Deus, o Senhor é o Pai que está no controle de tudo. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o nosso presidente, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nome que está acima de tudo. O Senhor é o Deus que está acima das tempestades, mas é o Deus que também está nas tempestades. Senhor, se nós paramos de confiar porque a tempestade veio, nos dê força para que hoje venhamos voar mais altos como uma águia,
para que hoje venhamos atingir o céu com o nosso clamor. Atinge, ó Deus, o nosso filho, a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio que está afastado, porque a tua palavra diz que é o seu povo que tem se esquecido de ti. Senhor, se existem pessoas, ó Pai, que se afastaram da tua presença, que elas venham se voltar a ti, que elas venham, meu Deus, se dobrar diante de ti, voltar ao amor do Pai, voltar, ó Deus, a ter um relacionamento contigo. Perdoa, ó Deus, pelos pecados, perdoa, ó Deus, pelas vias tortuosas que cada um de nós temos passado. Perdoa, ó Deus, que às vezes colocamos, ó Deus, a quarentena acima do Senhor, o período, Senhor, acima do que o Senhor tem para trabalhar nas nossas vidas, os problemas acima, ó Deus, da tua palavra. Nos perdoa, Pai, tem misericórdia de nós, mas que nós venhamos hoje, ó Pai, descer na casa do oleiro e ouvir a tua voz, ouvir o Senhor nos chamando pelo nome, ouvir que o Senhor ainda tem promessas nas nossas vidas, pois os teus planos não são frustrados, os teus planos são maiores do que os nossos. Muitas vezes sim, não é da maneira que nós queremos, mas o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no domínio de tudo. Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, nós entregamos, ó Pai, a nossa vida diante de ti, a nossa casa, a nossa família, todas as pessoas, ó Pai, que nós não temos visto, nós temos colocado nas tuas mãos. Guarda, Senhor, os teus filhos, guarda, Deus, cada um que está ouvindo essa mensagem, aonde, ó Pai, o teu nome ainda não é conhecido. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o teu amor venha tocar, que o teu amor venha ministrar, que todos possam conhecer que existe um Salvador, que existe, esse nome é Jesus. Pai, nós nos quebrantamos diante de ti, para que nós não venhamos ser abalados, ó Pai, que nós venhamos confiar em ti, somente em ti, no teu amor, ó Pai, que se levou, ó Pai, naquela cruz do Calvário, aquele amor, ó Pai, que veio e inundou os nossos corações, mesmo nós não merecendo, ó Pai, o Senhor se fez maldição em favor de nós, o seu sangue foi derramado, ó Pai, em favor das nossas vidas. Então eu te peço, meu Deus, que esse amor venha nos constranger, venha nos transformar, venha nos libertar, ó Pai, da nossa mente, do mau caráter, do orgulho, ó Pai, para que nós venhamos estar cheios de Ti e não ser abalados, porque Jesus é mais forte, tudo Ele pode, seja engrandecido, Senhor. Santo, santo é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor, nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço ao pastor que me fez esse convite. Foi algo desafiador, queridos, porque trazer a mensagem primeiramente não é fácil, mas olhar e ver a casa do Senhor vazia é algo que dói o coração. Mas o que me traz alegria é que tem um povo que tem buscado mesmo na sua casa. Que Deus venha te abençoar e te encher, em nome do Senhor Jesus.